Olá, meus queridos! Estamos mais uma vez aqui para trazer o discipulado para você. O importante é que você entenda, né, tudo que estamos falando aqui durante nossos cursos, né? Esse andamento aqui é muito importante, porque o propósito é fazer você crescer espiritualmente. Lembrando que, antes de nós falarmos sobre o que nós vamos agora mencionar daqui a pouquinho, eu queria te pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, entendeu? É muito importante isso. E deixe seu like. Esse like é muito importante. Se quiser e puder, faça seu comentário. Eu vou deixar sempre ele aí no meu Instagram, entra no meu direct. Vamos lá conversar conosco lá no Instagram e com certeza estarei à sua disposição para qualquer dúvida. E se você quiser que nós viemos ministrar esse curso na sua igreja, também entra lá no meu direct, né, no meu Instagram, e vamos conversar, para poder planejar ou, né, ver essa possibilidade. Vamos lá? Hoje o curso, estamos em andamento com o curso aqui, está aqui. Esse curso é em Missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Então está aqui esse curso, estamos, né, na aula 5 hoje, aula 5. Você que não tem o livro, quiser, me mande a mensagem e eu estarei aqui te direcionando para comprar o livro. Eu, particularmente, gosto do livro. Mas, caso você não possa comprar o livro, eu posso fazer melhor para você. Eu escaneio as unidades, aí cada aula que você venha ter, eu estou na aula tal, pastor, então me envie a aula número isso, eu te enviarei a apostila em PDF, tá ok? Tudo para te ajudar. Eu não cobro nada, eu não sou a favor de comprar, de cobrar cursos. Não sou a favor. Por mais que tenha aí os pastores, né, já me deram ideia para fazer isso, mas eu não tenho coragem de cobrar isso, não. Me dói o coração quando eu falo, bota lá pro tipo Hotmail, Hotmail, sei lá, no do trem lá, né, para poder fazer isso. Eu tentei até entrar, mas o Espírito Santo, ele pesa no meu coração e a palavra de graça te dei, de graça dai. Então, é chato isso, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um assunto hoje vamos falar sobre uma personagem importantíssima. Nós falamos aqui sobre Moisés, Abraão, Moisés e Davi. Hoje vamos falar sobre Jesus, ô glória! Vamos falar sobre o mestre dos mestres, rei dos reis, senhor dos senhores, o Altíssimo, o Deus encarnado, o grande Emanuel. Vamos lá? Hoje o título a lição é aula 5, o título é Jesus na missão com Deus, um Salvador para todos os povos. Vamos lá? Todo sábado, durante o meu primeiro ano de serviço missionário, hoje o dia 1, Jesus é a glória de Deus em pessoa. Perdão, tá? Eu me sou um pouco meio agitado, mas repararam, né? Vamos lá, agora vamos ler mesmo. Todo sábado, durante o meu primeiro ano de serviço missionário, após um ano estudando a língua, eu li o sermão que havia preparado em indonésio para a minha secretária muçulmana, para ver se ele estava gramaticalmente correto, inteligível, antes de pregá-lo no domingo. Muitas vezes eram os conceitos e não a linguagem que mostravam difíceis para ela compreender. Certo dia, quando li uma mensagem para ela, observei sem cerimônia: eu amo a Deus. Ela respondeu: como você ama a Deus? Eu não o amo, disse ela. Eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Porque você não ama a Deus? Ela disse: tenho medo dele por causa dos meus pecados. Então, eu lhe disse: eu amo a Deus porque ele enviou seu filho para me salvar. Se eu não o amasse, não estaria na Indonésia. Mas como posso amá-lo? Não tenho nenhum pergemen. Oh, deve ser isso, né? E ela exclamou: fico feliz em ter usado a palavra pengelmen.
respondi. Essa palavra indonésia para encarnação. Agora entendo a razão por que você não pode amar a Deus. Se Deus não tivesse vindo em Cristo, nem eu poderia amá-lo. Mas uma vez que ele me amou primeiro, enviou seu filho, foi fácil amá-lo. Como ela, milhões de pessoas em todo o mundo não compreendem a encarnação. Jesus veio em forma humana, mas elas não o sabem. Assim como o Monte Everest eleva-se acima das montanhas que o rodeiam, a vinda do Senhor Jesus Cristo eleva-se acima de todas as pessoas que já viveram. A glória de Deus está totalmente presente em Jesus o tempo todo. Isso não significa que Jesus irradiava a glória o tempo todo, como fez o Monte da Transfiguração. Jesus manifestou a presença de Deus de muitas maneiras. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Vemos a glória de Deus manifestada em seu caráter, em sua atitude, em seus ensinamentos, em suas ações, em seu modo de agir. Ele é o padrão para a nossa vida. Por meio de Jesus, seu Filho unigênito, Deus revelou o seu amor e o seu propósito de reconciliar o mundo consigo. A maior prova do amor de Deus é ele ter vindo pessoalmente nessa terra. O mais que me chama a atenção não é somente o fato de Jesus ter vindo pessoalmente nessa terra, Deus ter vindo de Jesus pessoalmente nessa terra, mas o fato de que ele se iguala a nós como seres humanos. Segundo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, né? Inclusive nós temos um curso, obviamente, de Cristo, fala muito sobre esse capítulo 2, e ele é todo envolvido, tudo feito nesse capítulo 2, e que ele deixa a sua glória, deixa tudo para poder se colocar como um ser humano. Isso é a prova do maior amor que Deus possa nos dar, ou possa nos provar. Talvez você pergunte, como é que eu quero a prova do amor de Deus? Poxa, meu irmão, a maior prova do amor de Deus é ele ter vindo nessa terra. Né? Então, e o melhor ainda, continuando ainda essa fantástica obra da encarnação, é que ele vai lá, assume os nossos pecados, carrega sobre si os nossos pecados e leva-o até a cruz. Eu sempre falo que o batismo de Jesus ele tem essa dinâmica toda. Ele ali, quando ele batiza, por isso que ele fala que cumpra toda a justiça, eu vou assumir, João Batista, ao descer as águas, os pecados de toda a humanidade. Ele assume e carrega esse pecado até a cruz, e lá ele crava, e ele morre. Quando ele morre também, juntamente com Jesus, ali na cruz, os nossos pecados. E quando ele ressuscita, também ressuscita para uma nova vida, com uma nova visão, uma forma de viver. Então, por isso que tudo que Jesus ensinou aqui nessa terra, tudo que ele passou para a gente, tudo que ele exemplificou para nós, foi para poder mostrar para a gente como nós vamos chegar lá. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade ao Pai, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o modelo. Nós ensinamos isso justamente na primeira aula do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Por isso que é importante você fazer aquele curso, para você entender toda essa dinâmica que estamos explicando aqui. Vocês estão entendendo? A grande obra da redenção. Eu amo quando falo da obra da redenção. Eu amo quando eu trabalho, eu me emociono quando falo da obra da redenção. Vamos lá? Vamos trabalhar naquele diagrama, naquele gráfico, com Jesus. Agora com Jesus. Vamos lá. Primeiro Deus está agindo sempre ao seu redor. Deus trabalhou ao redor de Jesus durante toda a sua vida. Ele se agradava de seu filho. A Bíblia revela que o Pai trabalhou ao redor de Jesus em seus primeiros anos. Sempre é bom lembrar que aí, mas se o Pai trabalhou com Jesus, e Jesus não era Deus? Calma. Jesus estava agindo como homem. Jesus ele foi 100%
100% homem e 100% Deus. Então, mas aqui na Terra, ele trabalhou, tudo que ele fez foi como ser humano, como eu e como você pode fazer. Porém, toda a diferença de nós para Jesus é que ele não cometeu nenhum pecado. Nós, às vezes, cometemos. Mas a questão de ação, da obra e etc., nós temos condições porque ele mostrou o caminho para fazermos tudo isso. Então, vamos lá? E aqui vimos tudo isso acontecendo na vida de Jesus como um ser humano. Deus trabalhando ali para poder montar todo essa cena de um grande homem, de uma grande pessoa. Primeiramente, aqui abaixo, no capítulo 1 de Lucas, no versículo 26 a 38, fala que Jesus ele cresceu normalmente, como qualquer um. Ele nasceu com 9 meses, ele passou pelo processo da mamária, ele passou pelo processo de gatear, e assim como toda criança passa. E a Bíblia não menciona esses episódios, né? Também não interessa isso para a gente, porque a Bíblia, o propósito dela é nos levar à salvação, levar à missão, como nós estamos ensinando aqui. E aí, Jesus, a Bíblia apresenta ele lá no capítulo 2, no versículo 52, fala sobre o crescimento de Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e também diante dos homens. Então aqui fala sobre 4 coisas fundamentais que eu preciso também crescer nessa terra. Crescer mentalmente, crescer fisicamente, crescer espiritualmente e crescer socialmente. Se você quer fazer a missão com Deus, você vai ter que também passar por todas essas fases aqui. A sua mente, a forma de pensar, a forma física, que é muito importante, a forma espiritual, né, que coordena tudo isso, e a parte social, que você vai se relacionar com as pessoas aí fora. Né? E ali fala que Jesus, com 12 anos de idade, ele já estava ali conversando já, né, com as pessoas, né, com os grandes mestres, e fazendo seus questionamentos, e encantando também os mestres com a sua sabedoria. Vamos lá, número 2. Número 2. Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Você pode saber que o Senhor o ama por causa do que ele fez por você na cruz. Você sentiu a sua presença à medida que ele se revelou a você e o trouxe para junto de si. Ele tem comunicado o seu amor por você por meio de pessoas que o conhecem e que o apresentaram a você. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Deus por meio de Cristo, saiba que ele está à sua procura nesse exato momento. Mesmo que você o conheça tão bem quanto os discípulos, ele tem mais de si mesmo para que deseja revelar a você. Entendeu? Então, Deus ele quer trazer revelações para a gente. Nós precisamos viver em função disso. A sua palavra é uma revelação. E aí eu fico pensando, como é que eu vou estar em comunhão com Deus se eu não leio a tua palavra, se eu não me envolvo com ela, se eu não estudo ela? Quais são as suas fontes de leituras? Essa pergunta é que vai determinar quem você é e quem você quer ser. Vamos lá, número 3, lá no diagrama. Deus convida você a envolver-se com ele em sua obra. Antes de o mundo ser criado, Deus convidou o filho para envolver-se em sua obra. Em João capítulo 1, versículo 1 a 3, claramente afirma que Jesus criou o mundo. Aos 30 anos, ele soube que esta obra significava e estava pronto para assumir seu ministério público com poder e zelo. Em seu batismo, Jesus estava consciente de que Deus estava presente em ação. O Pai declarou aprovar seu filho quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, desceu como uma pomba e veio sobre ele.
toda revelação de Deus e toda afirmação de Deus são convites de Deus. Ele chama você para juntar-se a ele quando foi a última vez. Aí a pergunta é: qual foi a última vez que você falou, que Deus falou com você por meio da Bíblia? Lembra que eu falei inicialmente? Toda revelação e toda afirmações do amor de Deus para nós sempre vai ser, né, um convite para nós nos envolvermos na sua obra. Deus sempre está fazendo isso sempre. Ele tá se revelando a nós, ele está mostrando, afirmando o seu amor por nós, e nós às vezes não percebemos isso. E a pergunta que eu vou repetir aqui para você: quando foi a última vez que Deus falou com você por meio da Bíblia? Lembra, eu falei, o que você está lendo é que vai determinar quem você é e quem você quer ser. Tome cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o que nós estamos crendo, né? A Bíblia não precisa de intérprete, a Bíblia ela se interpreta por si mesma. Nós temos o Espírito Santo, né? Nunca se lê a Bíblia sem o Espírito Santo, nunca faça isso. Se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você não vai entender ela. Vamos lá. Número 4. Deus fala. Eita, de novo aqui, entrou de novo. Deus fala pelo Espírito Santo por meio da Bíblia, da oração, da circunstância, por um fim de revelar a si mesmo seus propósitos e seus modos de agir. Apesar de Jesus constantemente comunicar-se com o Pai, Deus ainda usou os mesmos meios para falar com ele que usa com você. O Pai falou diretamente com ele por meio pelo Espírito Santo. Em João 3,34, diz que o Espírito Santo foi dado a Jesus sem medida. Jesus disse que suas palavras vinham do Pai. Em João 4,10, ele disse: quem crê em mim, quem crê que estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Ele ouviu o Pai e limitou seu ensino ao que ouviu. Limitar o nosso ensino no que eu vejo na Bíblia, não que está fora da Bíblia. O problema hoje é que eu estou sempre batendo nessa tecla, martelando sobre isso, é que as pessoas elas insistem em querer achar que a Bíblia falou isso, né? Deixa eu explicar para você aqui, rápido as palavras, não quero aqui dar aula de hermenêutica e nem de exegese, não quero. E não é isso, mas quando você for ler a Bíblia, um versículo bíblico, você vai ter que procurar o contexto totalmente. Tem uma Bíblia que ela é temática, né? Então, mais tarde, se você quiser, que eu te dê alguma orientação sobre essa Bíblia, você me fala no seu comentário aí. Mas não vou trazer aqui, porque eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui. Eu posso falar particularmente para você, te sugerir. Mas ela tem perto de si própria. Você, quando lê qualquer versículo da Bíblia, você vai ter que procurar em toda a Bíblia se aquilo que você achou que o versículo disse tem coerência no que você está falando, no que você pensa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Será que é isso mesmo? Entenderam, amado? Tem que parar com essa ideia de que pega o versículo bíblico de uma forma aleatória e começa a explicar ele sem contexto, sem significado, sem encontrar e sem mostrar contextualmente na Bíblia. É isso. Vamos lá, vamos virar a página. Deixa eu falar aqui, olha. Você está ouvindo como Jesus ouviu? Você está tirando proveito das ferramentas de comunicação que Deus usa para falar com você? Então vamos lá. Olha aqui, letra A. O Pai falou com Jesus por meio da Bíblia. Muitas vezes Jesus disse que ele fazia era para que se cumprisse as Escrituras. Jesus usou a Bíblia para isso. No monte ali da tentação, por 3 vezes ele debate com o diabo dizendo: está escrito, usando ali Deuteronômio capítulo 6 a 8, não foi a memória. Ele usa ali os 3 capítulos onde estão essas 3 respostas. Estão entendendo? Ele usa a Bíblia.
Aí tem pessoas que querem usar recursos que não tem nada a ver com a Bíblia. Então você não está seguindo o exemplo de Jesus. Outra, o Pai falou com Jesus por meio da oração. A vida de Jesus era tão A vida de oração de Jesus era tão marcante que seus discípulos pediram que o ensinasse a orar. Será que as pessoas estão olhando para você e veem que você ora verdadeiramente? Ou você é aquele tipo de pessoa que não gosta de orar, não gosta de falar com Deus, não gosta de clamar o nome do Senhor? Jesus era um homem, ele orava, a vida dele era constantemente em oração. Vamos lá, letra C aqui, ó. O Pai falou com Jesus por meio das circunstâncias. Jesus respondeu às orientações que o Pai lhe deu por meio das circunstâncias. Ele até atentou para aquilo que aparentemente parecia interromper sua atividade. Jesus, ele visava muitas circunstâncias, até para ensinar. Ele olhava, ensinava, usando as circunstâncias. Ele sabia discernir. Nós temos que aprender a discernir isso, as circunstâncias. Agora, claro, elas têm que ter, de alguma forma, um contexto bíblico. Não adianta você achar que o fulano, eu achei por bem andar de cabeça para baixo, plantando bananeira. Eu vou entrar na igreja assim. Mas a Bíblia, o que ela diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso que você pensa? Né? Não, mas eu vi pessoas só falando. Não é que você viu. Tem que saber o que a Bíblia fala. Mas circunstâncias, Deus tem falado muito conosco. Né? E muito. E comigo, então. Vamos lá. Vamos lá para a página 103, número 5 agora. O convite de Deus, que Deus faz a você para trabalhar com Ele, sempre leva uma crise na fé e requer fé e ação. Você talvez tenha dificuldade para compreender a fé que Jesus exercitava, porque tem a tendência de concentrar-se mais na natureza divina dele do que em sua natureza humana. Jesus realizou seus milagres pela fé. Simplesmente isso. Você tem ideia? Olha só. Tudo que Jesus fez, os apóstolos fizeram. Lembra ali daqueles 70 discípulos que saíram, né? E aí depois voltaram com aquele relatório. Olha, os demônios nos submeteram. Aí Jesus disse assim: olha, Pai, obrigado, porque revelaste também aos pequeninos. Então, a mesma obra, Jesus falou uma coisa muito séria, que nós faríamos a obra que ele fez ainda muito maiores. Então não existe essa ideia que Jesus ele fez porque ele, olhando para o lado divino. Não, a natureza divina, não. Jesus trabalhou usando o seu recurso como ser humano. Sempre utilizando a fé. Nunca se esqueça disso, por favor. Vamos lá? Número 6. É preciso fazer ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Vamos lá. Você pode achar que, porque Jesus era filho de Deus, ele não precisou fazer maiores ajustes quando o Pai revelou-se a sua vontade. O oposto é verdadeiro. Vamos lá? O Filho de Deus estava disposto a colocar seus desejos de lado, ajustar-se à vontade de Deus enquanto bebia o cálice amargo por você, por mim e por todas as pessoas do mundo. A disposição para fazer os tipos de ajustes que Jesus fez só será trabalhada em seu caráter quando você se render obedientemente ao Pai e permitir que seu Santo Espírito transforme a imagem de Cristo. Lembrando que todo o contexto do Novo Testamento, justamente lá nas epístolas, as cartas, seja ela de Paulo, Pedro, Tiago, João, todas elas sempre voltam para a imagem de Jesus. É nós copiarmos ele. Então, ajustes vão ter que ter, amados, não tem jeito. Quer fazer a missão com Deus? Tem que fazer ajustes. Não é? Aí está aqui, ó. O Senhor exige maiores ajustes de sua parte a fim de alinhar você
a sua vontade. Por que os ajustes? Por quê? Porque é uma forma de a gente entender. Se eu não me ajustar a Deus, a sua missão, a sua obra, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, né? Aí eu sublinhei aqui um negócio interessante que eu tenho que ler. Quando sublinho, eu tenho que ler. À medida que você reflete no convite que ele lhe faz, olhe para o passo de fé que ele pede que você dê. Pronto. Tudo pela fé, meu amado. Se você for olhar, né, olhar essas coisas naturalmente, ninguém faz nada. Vamos lá. Você conhece Deus à medida que ele obedece e realiza a sua obra por intermédio de você. A Bíblia claramente revela que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que experimentou em sua breve vida na Terra. Ele não apenas aprendeu a experiência, mas também sofreu tentações durante a sua vida que pudesse ajudar aqueles que estão sendo tentados. Hebreus 4:15 diz que ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus levou uma vida perfeita nessa terra, então provou a morte por todos. Tudo que eu preciso aprender. Jesus, é aquela história o seguinte, Deus, quando ele selecionava o ser humano, ele não provou, então não provou o que é o ser humano passa. Isso humanamente falando. Então ele veio e se encarnou Jesus justamente para poder nos dar, não é, uma forma de como vencer a nossa natureza humana. E ele nos ensinou muito sobre oração e sobre fé. Quem não tem fé e oração é complicado. Por isso que ler a Bíblia ela é muito fundamental para você. Vamos lá, primeiro 2. Deus é o chamado para ajustar-se a Deus na missão. Jesus viveu por 30 anos, ou por 33 anos. Uma vida muito longa, não muito longa, segundo os padrões atuais. Nesse curto espaço de tempo, todavia, ele concluiu a obra que o Pai lhe havia lhe dado para fazer. Ele disse na cruz: está consumado. Em suas últimas horas na terra, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Você não faz ideia de quanto tempo Deus lhe deu para viver nessa terra. Somente o Senhor conhece o plano para a sua vida. À medida que buscar alinhar sua vida à missão de Deus, perceba que você poderá experimentá-lo por toda a vida, segundo as lições que aprende com a vida de Jesus. Hoje, você examinará como o Pai usou Jesus e trabalhou por toda a vida dele para cumprir sua missão. Enquanto estiver falando, fazendo esse estudo, peça a Deus para revelar-lhe como ele deseja que toda a sua vida seja usada para cumprir a missão, a divina missão. Eu queria que você desse uma pausa agora, como eu dei, quando estudei sobre isso, e ore a Deus. Dê uma pausa e ore a Deus e pergunta, Senhor, o que você deseja que eu faça? O que quer que o Senhor faça? Vendo aquele filme, eu sugiro você ver ele, se eu ver, quantas vezes eu ver aquele filme, eu vou me emocionar todas as vezes, até o último ano. E quando aquele soldado, ele ali em cima daquele monte, ele fala com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja de mim aqui? E naquele momento, depois as pessoas só vão subir aquele monte se ele for. Ele foi. Eles venceram a batalha. Aquele homem foi honrado por Deus, não porque ele era uma pessoa diferente, é porque ele entendeu a missão dele nessa terra. A nossa diferença não é a nossa boa dicção, o nosso conhecimento teológico, não é com a nossa, né, com a nossa ideologias, ou seja o que for, nossos talentos, qualidades, não.
A diferença é quando nós entendemos a missão de Deus e assim cumprimos ela. Então a oração seria essa: Senhor, o que se deseja de mim? Então dê uma pausa, ore a Deus, né? E vamos prosseguir o estudo. Vamos lá. Agora no outro diagrama, na missão com Deus, fala assim, ó, Deus escolhe você para estar com Ele na missão de reconciliar um mundo perdido consigo. Somente Deus poderia ter pensado na encarnação. O conceito de Deus tornar-se um ser humano vivo e tão incrível que você talvez tenha dificuldade para compreendê-lo. Milhares de anos antes disso ocorrer, Deus revelou seus planos sobre sua herança e possessão. O mais impressionante disso tudo foi a forma de Deus trabalhar até na questão da linhagem, né? Ele não nasceria do nada, né? Senão não teria a mesma eficácia, o mesmo potencial que nós precisamos ter hoje para fazermos a obra dele. Ele veio da linhagem. E nessa linhagem, irmãos, existia pessoas, tem duas mulheres ali na linhagem de Jesus que na verdade eram pessoas que viveram uma vida corrupta. Uma delas é Raabe, né? Raabe, para a memória, deve ser, eu não sei se é bisneta, é bisavó de Davi ou avó de Davi, eu não lembro agora. Me perdoe, né? Eu não lembro agora. Mas faz parte da linhagem, de onde veio Davi. Betseba, né? Betseba também é a mesma coisa, veio antes, né? Claro, veio depois, né? Quando nasceu Salomão, onde deu continuidade à linhagem de Davi, né? Tem homens como Jacó e assim por diante, pessoas que eram pessoas comuns, né? E Deus nasce justamente numa genealogia onde tem pessoas complicadas, pessoas que viveram em pecados horrorosos, Davi, né? E outros mais, enfim, Deus nasce assim. Deus trabalha para poder mostrar. Então, a encarnação de Deus, ela veio justamente numa forma de vir mostrar para a gente uma forma como Deus quer escolher os teus filhos hoje. Então, uma vez um grande evangelista que me ajudou muito na minha caminhada, nos meus estudos, hoje eu amo a Bíblia, e ele foi uma das pessoas que me incentivou muito a amar a palavra de Deus. Ele brincou uma vez, ilustrou, né, na igreja uma vez, justamente isso. Aí quando Jesus ele chega no céu, aí eles vê o modelo, só olha, é assim que eu quero que o meu ser humano seja na terra. E aí veio Jesus, veio nós. Aleluia. Vamos lá, número 2. Ah, tá, uma perguntinha aqui, essas perguntas são muito, muito pedagógicas, né? Será que você fará o que ele decidiu para você fazer? Você vai fazer, irmãos? Você vai fazer aquilo que Deus decidiu para você fazer? É isso? É essa pergunta, a resposta é que vai determinar o que você vai fazer, o que você vai ser ou não diante de Deus. Número 2, no diagrama. Deus chama você para acompanhá-lo em sua missão. O chamado de Deus, do Pai para Jesus é importante conceito das Escrituras. O termo chamado é usado em referência a Jesus no capítulo 2, versículo 15, que fala do Egito chamei meu filho. Logo cedo, a sua vida terrena, Jesus sentiu o chamado do Pai e aos 12 anos ele disse que deveria cuidar dos negócios do Pai. Hoje, temos que trazer esta mensagem. Cuidar dos negócios do nosso Pai. Esse é o propósito, a missão que Deus, a qual te delegou nesta terra. Deixa eu ler isso aqui também. Ó, relembre o chamado que Deus lhe fez. O chamado de Deus não é apenas para a salvação, mas também para o serviço. Nunca se esqueça disso. A primeira chamada nossa, a minha, foi quando eu me converti. Deus me chamou para participar da salvação, de receber a salvação. Depois Deus me chama para o serviço para o reino.
esses 2 dias eu nunca vou esquecer. O segundo dia, o segunda chamada, eu não me lembro exatamente o dia. Eu vou tentar procurar saber, ver esse dia, qual foi esse dia que eu quero gravar eles. Agora, o outro dia eu sei, 24 de janeiro de 1988. Foi quando Deus me chamou para ir para o Evangelho, para segui-lo, para poder servi-lo. Aí, em 90, em 1990, se não me falha a memória, deve ser isso. Eu creio que foi em janeiro, só não me lembro o dia. Eu vou ver esse dia ainda, prometo. E eu fui chamado para o serviço do ministério. Ali Deus me chamou para isso. Oh, glória a Deus. São uns detalhes muito importantes. Número 3. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você. Jesus cumpriu todos os pactos do Antigo Testamento. Como descendente de Abraão, Jesus cumpriu a profecia dada a Abraão. Em Gálatas 3,16, declara especificamente: ora, a Abraão e ao seu descendente foram feitas as promessas. A Bíblia não diz seus descendentes, no sentido de muitas pessoas, mas é a seu descendente, no sentido de um só, que é Cristo. Tudo está voltado para Cristo, é somente Cristo, nada mais do que seja Cristo. Quando você entender isso, você vai entender também a missão que Deus a qual delegou a você. Pulamos para o terceiro dia, que é: deixe Deus agir por seu intermédio. Então vamos lá, número 4. Deus prepara você para a sua missão. Deus prepara você para a sua missão. Por meio das lutas que enfrenta, você é preparado para fazer a vontade de Deus. Gente, que se não quiser luta, é por isso que Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 3, que ele se regozijava com as tribulações. Porque elas são todas as tribulações, todas as provações que passamos, todas as lutas que a qual enfrentamos, elas são pedagógicas, elas são para nos ensinar alguma coisa, ou para poder eliminar algumas coisas que eu achava que estava certo. Então, temos que tomar. Então, ela é um preparo. Se nós nos prepararmos, nós não vamos entender a vontade de Deus. Por isso, eu repito aqui, e eu vou ser chato a repetir todas as vezes. O curso Conhecendo Deus Fazer Sua Vontade, o curso Mente de Cristo, ele é muito importante. Nós estamos lá fazendo ele primeiramente, para depois fazer esse curso aqui, para você entender. Eu vejo você caiu de paraquedas aqui, nesse curso, nesta aula. Então, esquece ela, dê um stop agora e vá lá no canal Instituto Didascalo, onde estamos aqui, e entra na playlist Conhecendo Deus, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, e começa a fazer ali o curso. E ali, depois, mente de Cristo, assim vai. Jesus pode ter estado face a face com o mal, mas seu foco estava em Deus. Todos nós estamos constantemente, face a face com o mal. O mundo jaz no maligno, assim diz a Bíblia. Então, se ele está jaz no maligno, isso quer dizer que estamos face a face com o mal todos os dias. Agora, o que vai determinar tudo será aonde estamos focados. Se estamos focados em Deus, então não vai ter problema nenhum, não. Vamos lá, vamos pular. E se você ter ideia, está aqui, ó. O Satanás continuou a testar Jesus durante toda a sua existência terrena, até introduziu Pedro a censurá-lo por ter predito que haveria de morrer. O Satanás não ficou somente limitado ali ao monte da tentação. Ele deu continuidade e atentou Jesus muito. Mas o foco ele estava focado em Deus. Então, diz a Bíblia lá em Lucas, que Satanás se afasta de Deus, de Jesus, provisoriamente. Depois ele volta a trabalhar novamente e assim ele vai fazer. Ele não conseguiu agora, ele vai projetar outro, vai planejar outro ataque. E assim até
a consumação do século. Vamos lá, vamos pular aqui. Número 5. Deus envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio. No passado, você talvez tenha lutado para saber qual lugar Deus havia escolhido para você. Não houve dúvida o quanto ao local que o pai escolheu com a missão de Deus, de seu filho. Se ele deveria identificar-se totalmente com as pessoas, tinha que viver entre elas. Então a mesma coisa somos nós. Qual é a missão? Qual é o local? Então vamos ser conduzidos por Deus, para poder Deus colocar você no lugar devido. Porque se você não for conduzido por Deus, você não vai entender a missão dele. A missão, repito, é dele. E por ser dele, deixa ele conduzir você, deixa ele guiar você. Ok? Vamos lá, número 6. Deus guia você para juntar-se na missão. Jesus sempre foi guiado pelo Pai para fazer o que ele desejava. Uma vez que amava o Pai e tinha um relacionamento íntimo com ele, Jesus nunca o desapontou. O que vai fazer com que a gente venha entender a missão de Deus é o relacionamento. Esse ato, Jesus ele sempre mostrou para a gente como fazer isso. Oração, leitura bíblica, entendendo as circunstâncias, entendendo o que está ao seu redor e deixando o Espírito Santo guiá-lo. Então essa é assim a nossa caminhada. Relacionamento está acima de tudo. Tanto que você vai ver lá que Deus, o relacionamento, ele vem de imediato. Se você não tiver relacionamento com Deus, fica difícil, é complicado. Então, vamos terminar? Número 7. Deus usa você para glorificar o seu nome por meio da missão. O Pai deleitava-se a cada dia ao usar Cristo para revelar sua natureza, demonstrar sua glória e cumprir o seu propósito maior no mundo. Jesus foi a característica, foi a forma de Deus trabalhar neste mundo. A igreja, eu e você, somos a forma de Deus trabalhar neste mundo para alcançar os perdidos. Então, nessa primeira aula, você entenda isso. Eu tenho aqui hoje eu vim aqui justamente para poder levá-lo a esse entendimento. Ok? Então, vamos lá, dar uma pausa aqui agora, né? Na parte, como nós sempre falamos, elas são divididas em duas partes. E falamos a primeira parte e trazemos na próxima aula, estaremos falando sobre a segunda parte, falando sobre Jesus na missão com Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.